O juiz Sérgio Moro decidiu que o ex-presidente Lula esteja presente fisicamente no interrogatório marcado para o dia 13 de setembro em Curitiba. O juiz tinha sugerido que Lula falasse por videoconferência de São Paulo para evitar gastos com o aparato especial de segurança. Mas a defesa do ex-presidente preferiu que ele fosse pessoalmente a Curitiba. O depoimento é na ação sobre um apartamento em São Bernardo do Campo e um terreno que seria destinado ao Instituto Lula. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse hoje que os deputados não podem adiar a votação da denúncia contra Michel Temer. Os aliados do presidente continuam afinando a estratégia para quarta-feira que vem. Dia mais vazio no Planalto hoje. O presidente reservou a manhã inteira para despachos internos. No início da tarde, Michel Temer seguiu para a base aérea, onde embarcou para São Paulo. Não sem antes deixar 2 vídeos gravados. O primeiro, sobre o decreto de garantia da lei e da ordem que autorizou o envio de tropas federais para o Rio de Janeiro. O segundo, comemorando a redução no índice de desemprego. Temer e seus aliados deixaram Brasília, mas não a preocupação com o que vai acontecer aqui na semana que vem. Para todos os efeitos, o jantar de ontem no Jaburu foi uma espécie de confraternização. Estiveram ministros, parlamentares e líderes aliados. Entre eles, o deputado Paulo Abiakel, do PSDB, relator do parecer contrário à denúncia de corrupção que Temer enfrenta na Câmara. Quem participou do jantar diz que só conversaram amenidades. A discussão mesmo sobre a estratégia para o dia 2 de agosto havia sido antes num petit comitê com o ministro Eliseu Padilha, que não esteve no jantar. Padilha propôs empurrar a votação mais para frente, mas nem todos concordaram. Tanto que ficou acertado que os 4 ministros parlamentares deverão reassumir seus mandatos para a batalha em plenário. O próprio Temer diz que, tecnicamente, a denúncia já foi discutida na CCJ e que agora tem que ser feito o debate político. A ordem é falar pouco sobre a estratégia, parar de dar números. Os aliados vinham afirmando já ter 280 votos, mais ou menos 55 indecisos. Para garantir votação, são necessários 342 presentes. A oposição desafia o governo a botar seu time em campo. A regra é clara, né? São necessários 342 parlamentares para o jogo começar. Cabe ao governo, que tem a maioria, colocar esse número no plenário. Se o governo não colocar, o governo será derrotado. A oposição vai estar na boca do vestiário, pronto para entrar. Se tiver jogo, nós vamos jogar para derrotar o presidente. Os articuladores do governo se reúnem com Temer no domingo. Vão refazer contas, intensificar telefonemas e o corpo a corpo. Os ministros receberam ofício da Casa Civil, pedindo a todos para concentrarem suas agendas em Brasília no período de 1º a 10 de agosto. É a mobilização para encher o plenário. Terça e quarta-feira vai ser o olho no olho para definir o apoio dos indecisos muito mais. Oposição e governo trabalham com a indefinição sobre a votação do dia 2. O governo diz que ganha, mas para isso depende da presença dos contrários. O presidente da Câmara alerta sobre a necessidade de resolver logo a questão. Respeitando a opinião de cada um, eu acho que é muito grave que o Brasil, que a Câmara não tome uma decisão, que seja para aprovar ou não, aí é uma decisão de cada deputado. O que a gente não pode é deixar o paciente no centro cirúrgico com a barriga aberta. Maia aposta que haverá quórum para a votação na próxima quarta-feira. Eu tenho certeza que haverá quórum na quarta-feira, né? A oposição tem os seus votos, tem o seu trabalho, mas eu acho que aqueles que são de partidos da base, que votarão a favor da abertura da denúncia, eles não têm nenhum motivo para obstruir a votação. Então haverá quórum. Quando o quórum for atingido, a oposição vai ao plenário e nós teremos uma votação, na minha opinião, com quórum acima de 480 deputados na quarta-feira. Os acionistas das empresas responsáveis pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, vão devolver a concessão ao governo federal. A decisão foi tomada numa assembleia da concessionária Aeroportos Brasil, que administra Viracopos. A empresa fala em processo amigável de relicitação para a continuidade da prestação de serviços aos usuários.
e diz que a decisão foi impactada pelos efeitos da grave crise macroeconômica pela qual o Brasil tem passado. Na época da licitação, o estudo do governo projetava que quase 18 milhões de passageiros passariam por Viracopos em 2016. Mas a movimentação foi pouco maior que a metade do esperado. Já a movimentação de cargas era projetada em 409 mil toneladas para o ano passado, mas não passou de 166 mil. Baseada nas expectativas, a empresa investiu 3 bilhões de reais em um novo terminal de passageiros e outras obras. Mas alega que sofreu com a redução na tarifa para transporte de carga. A Aeroportos Brasil tem 49% de participação da Infraero e 51% de capital privado. 4 empresas fazem parte do consórcio, entre elas a Triunfo Participações e a UTC, construtora investigada na Operação Lava Jato, e que este mês entrou com um pedido de recuperação judicial para negociar dívidas. A Aeroportos Brasil assumiu Viracopos em 2012 e a concessão deveria valer por 30 anos. Com a devolução amigável, a concessionária fica suspensa de pagar a outorga, a licença para operar o aeroporto. Desde o ano passado, parcelas totalizando 375 milhões de reais estão vencidas. E a Agência Nacional de Aviação Civil já executou o seguro de garantia do contrato. A concessionária ainda vai administrar o aeroporto por até 2 anos, quando um novo consórcio assume Viracopos. Outra concessão, a do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que assim como Viracopos tem menos passageiros que o esperado, também passou por mudanças. A Odebrecht tinha 31% de participação no aeroporto. Com o envolvimento na Lava Jato, ela tinha dificuldade para conseguir empréstimos e atrapalhava o grupo. Acabou substituída pela empresa chinesa HNA. Além do Galeão e de Viracopos, outros 4 aeroportos estão sob o comando da iniciativa privada: Natal, Guarulhos, Brasília e de Confins. Hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil assinou mais 4 contratos de concessão de aeroportos: Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Os leilões foram em março. No caso de Viracopos, a concessão previa a construção de uma nova pista quando o aeroporto tivesse 178 mil pousos e decolagens por ano. Mas no ano passado foram só 115 mil. Para esse economista da Unicamp, a expectativa em torno do aeroporto era exagerada. De fato, ninguém esperava que ia ocorrer uma depressão como que está ocorrendo. Muito embora, sem dúvida, havia muita gente falou na época que havia muito otimismo com as projeções feitas ali em 2012. A Agência Nacional de Aviação Civil declarou que ainda não recebeu formalmente o pedido de devolução da concessão de Viracopos. A Aeroportos Brasil afirmou que vai continuar administrando normalmente a unidade até que a devolução esteja concluída e que Viracopos foi eleito 4 vezes o melhor aeroporto do Brasil por uma pesquisa de satisfação de passageiros da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. O Rio Galeão, que administra o Aeroporto Internacional do Rio, declarou que se encontra em fase final de reestruturação societária e reprogramação de pagamentos de outorga, que vão garantir a sustentabilidade definitiva da concessionária. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que em agosto vai vigorar a bandeira tarifária de cor vermelha mais cara, patamar 1. Assunto para Maria Júlia Coutinho, então vamos lá para São Paulo conversar com ela. Boa noite, Maju. Tem a ver com falta de chuva? Tem sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Eu já conto, mas vamos ver antes como deve ficar a nossa conta de luz, viu? Nós vamos pagar R$ 3,00 a mais a cada 100 kWh. É justamente isso, viu, que muitas famílias de baixa renda consomem por mês. Mas, na média, uma família brasileira consome aí 160 kWh, pagando cerca aqui, olha, de R$ 73,00 no final do mês. Com essa bandeira vermelha no patamar 1, com esse aumento, o valor médio deve subir para R$ 77,80, na média aí um aumento de R$ 4,80. E é na região sudeste que está a maior parte dos reservatórios responsáveis pela geração de energia elétrica e hoje eles estão com apenas 38,8% da capacidade. Furnas é considerado o maior reservatório da região e a gente vê aqui que está com 37,78% da capacidade. Neste gráfico aqui, a gente observa que as barras em azul representam o nível de Furnas lá no primeiro semestre, até aqui, né, do ano passado. Olha só,
bem maior do que no primeiro semestre desse ano, aqui representado pelas barras na cor amarela, né? Com a redução no nível dos reservatórios das hidrelétricas, o governo teve que acionar mais as térmicas e elas produzem energia com maior custo. E se a gente observar esse mapa aqui, a gente vê que o segundo semestre, agora, julho, né, começou mais seco do que o normal, principalmente aqui em áreas da região sudeste e no sul. E em agosto também deve faltar chuva no próximo mês, especialmente, de novo, nas áreas onde abrigam aí os principais reservatórios responsáveis pela geração de energia no país. Renata. É importante que chova na área dos reservatórios, no que a gente chama de caixa d'água, né, do Brasil. Isso aí, Maju, vamos falar da previsão do tempo para amanhã? Agora vamos de previsão do tempo para amanhã. Vai ser mais um dia de bloqueio atmosférico forte, que trata-se desse sistema aqui de alta pressão, lá nos níveis mais altos da atmosfera, que continua impedindo que frentes frias avancem, trazendo a chuva. É por isso que a gente vai ter um repeteco de dia ótimo para botar roupa para secar, reformar a casa e também curtir ao ar livre. Mas para curtir numa boa mesmo, é melhor beber bastante água, pois a umidade relativa do ar, de novo, pode descer a ladeira no período da tarde em grande parte do território. Olha só, Rio Branco, Porto Velho e Cuiabá, o índice por lá deve ficar abaixo de 21%. Isso aqui é estado de alerta. As temperaturas, 34 de máxima lá em Rio Branco e também em Cuiabá e 36 em Porto Velho. Em Porto Alegre, em São Paulo e em Brasília também tem previsão de secura, índice abaixo de 30%. Manhãs frias em todas essas capitais, 28 depois da tarde em Porto Alegre, 24 em São Paulo e 23 na capital federal. E adivinha onde anda a chuva? Lá no extremo norte do país e também confinada entre parte do litoral do sudeste e da costa leste do nordeste, por causa dos ventos que são empurrados aqui por esse sistema de alta pressão. Em João Pessoa, onde choveu muito hoje, amanhã a chuva deve pegar um pouco mais leve, máxima de 27 graus por lá. A mesma máxima do Rio, que começa o dia com 14 e pode ter chuva logo cedo. E a gente tem Belém com 34 e previsão de pancada no período da tarde. E o mar pode não estar para banhista amanhã, tem previsão de ressaca em uma faixa extensa aqui do litoral brasileiro, entre RJ e RN, entre Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e Touros, lá no Rio Grande do Norte, ondas de até 3 metros de altura. Renata. Aviso aos surfistas e aos pescadores. Bom fim de semana, Maju. E aos navegantes também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.